Estamos de volta. No bloco anterior eu perguntei ao meu convidado que se no caso dos crimes hediondos, os casos mais graves com requintes de crueldade, se essa distância que vai se criar entre o menor e o maior infrator, se o menor não acaba ficando beneficiado pela lei e acaba se motivando a cometer ainda mais crimes. Por favor, Osmar. Vou começar respondendo pela sua pergunta inicial, se eu sou a favor ou contra a redução. Eu sou contra a redução exatamente por isso, porque basta acontecer um crime grave de repercussão para que o governo tente encobrir todas as falhas que nós temos nas nossas políticas públicas com lei penal. Lei penal não serve para resolver o problema social. Então, o Champinha matou aquele casal que estavam lá, então vamos reduzir para 16, para que o Champinha pudesse ficar preso. Mas por que não faz políticas públicas para que não existam Champinhas? Então a gente encobre um problema social, desvia o foco, que é a falta de apoio para essas famílias desestruturadas, para falar em reduzir. Esse é o meu primeiro ponto. Okay. Segundo ponto, a redução não tem finalidade prática. Por quê? A gente tem que lembrar da questão do crime de tráfico. Normalmente o traficante acaba usando o adolescente para ser o aviãozinho, que é aquele que vai acabar vendendo a droga. Se eu reduzir para 16, o adolescente que tem 16, 17 passou a ser maior, não vai mais interessar o traficante. Agora ele vai começar a mexer com o de 14 e 15. Então eu vou reduzir também a idade do menino para entrar no tráfico. Já está entrando mais cedo, vai começar a entrar mais cedo ainda. Se eu reduzir para 13, vai entrar mais cedo ainda. Então tem esse outro problema também. Acaba se usando adolescente no tráfico, porque o adolescente acaba não recebendo uma medida como maior. É comum no Guarujá, toda vez que o maior é preso junto com o menor nunca fez nada e o menor assume a bronca. Naquela expectativa de que o menor nunca vai ficar, o que não é verdade, pelo que a gente viu em relação ao crime de roubo. E também ele acaba ficando preso um tempo no tráfico. Aí a gente chega à seguinte conclusão: o problema não está em reduzir a idade, o problema está em mudar a medida socioeducativa para os crimes que são considerados hediondos: homicídio, latrocínio, estupro, sequestro, extorsão. Esses tipos de delito que são considerados hediondos, é só mudar. Em vez de ser até 3, ser de 3 a 10, por exemplo. E aí você vai colocar o menor num tempo muito, ou de 5 a 10, aí depende de uma questão num estudo. Mas você vai colocar o menor num tempo muito maior e aí vai equiparar com o maior. E o seu tempo para tratamento e recuperação vai ser muito maior. Se eu colocar o menor 10 anos numa fundação casa, você vai ter mais ou menos um tempo que vai ficar aquele maior que praticou o crime grave também. Então aí você acaba igualando. O que a gente precisa fazer não é reduzir, mas sim mudar o tempo que ele vai cumprir essa medida socioeducativa para aqueles crimes que são considerados hediondos. Não basta, mas ele tem 17 anos, até quando ele cumpre, né? Hoje, quem tem 17 anos e comete um crime aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele vai cumprir até os 21. Então, se eu aumentar esse tanto, então ele cumpre até 30, até 28, não importa. Mas ele cumpre como infrator, mesmo já atingindo a maioridade. Basta aumentar o tempo de cumprimento da medida e você soluciona esse problema. Osmair, nós temos essa questão prática que você colocou, que na prática esse menor acaba cumprindo a pena, assim como o maior cumpre a sua pena, no caso do menor a medida socioeducativa, no caso do maior a pena. Mas o sentimento de impunidade, a sensação de impunidade do menor, que o menor tem, ela ainda é grande, porque daqui a alguns anos, porque parece que na nossa jovialidade os anos passam mais rápido, né? Aquela coisa, daqui a pouco a gente era pequenininho, daqui a pouco já é de maior, ele novamente encontra aquele amigo dele que assaltou, enfim, fez um monte de coisa, ele encontra aquele menino solto lá, e ele fala, pô, tá vendo, ele fez tudo isso, mas continua solto. Estou tentando trazer isso numa linguagem bem popular, porque ela faz parte do dia a dia das pessoas. Como frear esse instinto, esse desejo do menor em cometer o delito? Porque me parece que o delito, ele reluz. Porque quando você vive numa realidade social difícil, num bairro sem nenhuma infraestrutura social, urbana,
né, onde a sua vida ali é muito difícil, onde você tem que pegar ali um feijãozinho e dividir para todo mundo, para 6, 8 pessoas numa casa, o tráfico ele brilha no meio dessa história, porque ele traz um dinheiro fácil, entre aspas. Esse menino, à medida que ele ganha respeito na comunidade, porque ele anda armado, porque ele é o cara que cuida lá da boca e tal, ele começa a ser temido. E isso parece que brilha aos olhos do menor, né? Porque ele ontem não tinha nada, hoje ele já consegue comprar alguma coisa para ter dentro de casa, ele consegue ter uma roupa de marca, um correntão, um relógio, e a gente vê isso na rua. Como frear essa ida do menor para essa história, para viver essa história, Ismael? Só um parâmetrozinho Ok. antes importante para a gente fazer um parênteses aqui. A imagem de que a impunidade do menor está diretamente ligada com como a imprensa dá o anúncio do fato. Certo. Por exemplo, quando o Christian do Corinthians fez aquele sinal para a torcida do São Paulo, saiu na imprensa que o Christian poderia pegar cadeia de até X meses. Não era verdade. Não é verdade. Embora tenha uma pena, ele teria direito à transação penal. Como ele tem direito à transação penal e ele tem condições de cumprir a transação penal, que normalmente é doação de cesta básica, ele não iria preso, nunca. Até porque se ele fosse condenado, a pena que ele pegaria seria em regime aberto e seria substituída por outra pena de prestação de serviço de comunidade. Tá. Ele não seria preso nunca. E a mensagem na internet, em todos os lugares, é: Christian pode ser preso. Mentira. É que talvez a mensagem Christian pode ter que pagar cestas básicas, não ia dar retorno. Exatamente. Então o menor é impunidade porque só até 3 anos. Mas o maior pode pegar 10 no roubo. Mentira, ele não vai pegar 10, ele vai pegar normalmente 5 anos e 4 meses. Também não é verdade que ele pode pegar 10. Dificilmente um juiz fixa a pena no máximo. Se ele for primário, com certeza a pena é no mínimo 5 anos e 4 meses. 5 anos e 4 meses é que pode pegar o maior. 3 anos é que pode pegar o menor. Então não é bem aquilo que a imprensa passa. Como eu passo a notícia, é aquilo que fica para a sociedade. Então passa-se a notícia que para o menor tem impunidade, para o maior não. O que não é real. Não é real. A diferença não é tão grande assim, tirando os crimes hediondos, os crimes graves. Sim. Mas essa situação, voltando à questão principal da pergunta, essa situação para se mudar, eu volto para os pilares. É família estruturada, é igreja, né? Seja qual for a sua religião, a gente vive num país laico, e escola. Quando eu falo em escola, eu imagino, para resolver esse problema, de uma coisa simples. É a criança, a partir do momento em que ela for para a sua escola, e isso eu falo até a antiga 8ª série, hoje 9º ano, ela cumprir um período integral. Ela entra de manhã e ela sai à tarde. E ela não tem tempo de ir para o crime, ela não tem tempo de ir para o tráfico, ela não tem tempo de abandonar a escola porque ela não está conseguindo aprender, porque à tarde ela pode ter aula de reforço. Lá ela vai ter aula de música, lá ela vai ter aula de teatro, lá ela vai ter esportes para fazer. Pode até ser utópico, mas se o governo não faz isso, você não recupera uma sociedade. Se você olhar a Coreia do Sul, que ela era nos anos 80, ela era a mesma coisa que o país, Brasil. Hoje, ela é um outro país. Ela é um país que evoluiu, que tem tecnologia, que tem uma renda per capita muito maior que a nossa, com investimento maciço no quê? Educação. Ou você investe em educação e você muda um país, ou você não investe em educação e aí essas pessoas se satisfazem com cestas básicas, com Bolsa Família, com programas que na realidade não vai resolver o problema dela, apenas vai deixar com que ela coma, mais nada, mas ela só vai comer. Ela não pode passear, ela não pode comprar a roupa que ela quer, ela não pode ter as coisas, porque ela não vai ter essa condição. Se eu não tenho cultura, eu não tenho escola, eu não tenho condições de melhorar na minha vida. A não ser que eu consiga um outro tipo de atividade que às vezes se dá sorte na vida e você não tem isso como jogador de futebol, etc. Mas se não, escola. Somente com a escola eu mudo essa realidade. Eu tiro ele da rua, eu tiro ele da mão do traficante. Ele chega em casa cansado, porque ele estudou e fez atividades